a todos. Gostaria, como presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, abrir a nossa reunião, nosso web meeting, trazendo o mês Maio Laranja, o mês de conscientização contra o abuso das crianças e adolescentes. Nosso web meeting vai começar com o nosso acadêmico Pedro Paulo Rodrigues, membro titular e vice-presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, falando sobre os tipos de abusos infantis. Pedro, por favor. E, posteriormente, ele vai coordenar com a nossa acadêmica Selma Sabrá. Obrigada. Bom, abuso e exploração sexual em crianças e adolescentes. Na verdade, eu vou começar definindo, pode passar outra imagem. Agora, é toda ação praticada por adultos, né, contra criança e adolescente em relação à estimulação sexual. Então, qualquer estímulo a nível sexual em criança e adolescente é considerado, então, um abuso e uma violência, né? Que a gente vai ter a oportunidade de detalhar isso mais. Mas o mais importante nisso tudo é que esse assunto, esse tema, nos, nos leva. Isso acontece já de longa data, né? Então, a gente já tem esse tipo de problema desde do tempo da antiguidade. Então é uma coisa assim que a gente fica chocado, né? Como pode, ao longo de vários anos, e a dificuldade que é a gente conseguir controlar esse problema, né? Porque, na verdade, as subnotificações são evidentes, né? O número de casos aumenta de forma sem limite, né? Em 2024, aumentou cerca de 22% de aumento desse tipo de violência na criança. E aí a gente fica, será que as pessoas estão notificando mais, ou realmente está havendo maior número de casos, ou o fato de estar havendo divulgação maior sobre o assunto, e aí as pessoas estão notificando mais, ou está havendo mais casos mesmo, realmente. Então é triste, a gente tem que falar sobre isso, mas, em contrapartida, é extremamente relevante pelo fato da gente levantar a questão e fazer com que o nosso médico, o pediatra ou mesmo outros médicos ligados à ginecologia, vários ligados à área de pediatria, que fiquem atentos a esse fato, essa violência que acontece na criança e que a gente nem imagina como pode realmente existir essa situação. Então, realmente é extremamente relevante o assunto, mas é muito triste a gente ter que chamar atenção sobre isso e a gente sabe a dificuldade que é, inclusive, da gente identificar uma situação dessa, porque a criança, a gente vai ter oportunidade de falar, né, o Pedro Henrique vai falar, a Selma, a professora Elaine, que infelizmente não vai poder participar por problemas particulares de última hora, mas a gente não pode acreditar como isso continua acontecendo, né? E existem pessoas interessadas, quer seja por interesse próprio, por exploração sexual, gratificação por parte financeira, etc., que a gente vai ter oportunidade de falar. A próxima imagem, por favor. Então, de uma forma rápida, nós vamos falar aqui dos tipos de violência, né? De uma forma rápida, porque, na verdade, até inicialmente o previsto era falar sobre abuso e violência sexual apenas, mas, evidentemente, outros abusos são, outras violências que acontecem em crianças são relevantes e a presidente até comentou, de repente, a- abordar isso também um pouquinho. Mas, de qualquer forma, eu necessariamente eu precisava de
é, informar outras violências que são importantes. E um deles é a negligência. Negligência é o quê? A omissão do responsável em prover as necessidades básicas da criança. Então, uma criança precisa de educação, precisa de higiene, precisa de cuidados médicos, e simplesmente isso é considerado uma negligência a, a impossibilidade de conseguir a família, ou os pais, ou alguém responsável pela criança, de ter o direito de ter as necessidades básicas de uma criança, né? Próximo. Violência doméstica. Então, violência doméstica tem, né, várias formas, desde abuso físico, psicológico, sexual, negligência. Então, é uma outra violência que acomete o nosso paciente pediátrico, né? Próximo. Violência psicológica, né, que faz com que o adulto eh, tenha como objetivo ficar envergonhar a criança, censurar, pressionar. Então, seria uma violência psicológica. Lembrando que tudo isso leva no futuro sequelas, muitas das vezes difíceis de solucionar, vamos dizer assim, né? Leva para o resto da vida essa sequela, né? Próximo. E a violência sexual, né? Quando a gente fala de violência sexual, a gente tem que entender que ela ocorre por adultos que acometem as crianças e os adolescentes. Isso faz com que é, ele ocorra de forma das mais variadas possíveis. A gente vai ter oportunidade, nos próximas imagens, de exatamente, próximo, próximo. Então, a violência sexual, na verdade, a gente separa em abuso sexual e exploração sexual. Então, na verdade, a violência sexual, ela é uma abordagem sobre esses dois pontos aí. Próximo, próximo. Então, violência sexual, nós temos então o abuso sexual, que é exatamente toda forma de uma relação ou jogo sexual na criança e adolescente, em geral, por pessoas da família, né, ou pessoas muito próximas, que levam a esse estímulo, esse abuso, de forma física, verbal, através de sedução, fazendo com que a criança inicie na sua fase precoce esse tipo de relação que não deveria existir no paciente pediátrico. Próximo. E a exploração sexual. A exploração sexual, né, está relacionado, obviamente, a algum tipo de retorno, quer seja financeiro, quer seja utilizando a criança através de mercadoria, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que a criança jamais será a responsável por isso. Ela é vamos dizer assim, o adulto é que é o criminoso. A criança não sabe o que está fazendo, né? Então, o adulto vai lá de uma forma das mais diversas possíveis, ou por troca de favores, etc., vai ganhar dinheiro ou, de alguma forma, vai dar algum benefício para esse nosso paciente pediátrico. Isso se deve à exploração sexual, pornografia, etc. Próximo. Então, agora a gente separa o abuso sexual. O assédio é uma forma de abuso sexual, né? Próximo.
O exibicionismo é outro, na forma que o adulto mostra genitália, ou se masturba na frente da criança. Isso tudo é extremamente traumático, né, para a criança. Então, é uma forma também de abuso sexual. Próximo. Voyeurismo, né? Quer dizer, então, na verdade, você utiliza, fazendo com que as pessoas fiquem olhando para os órgãos sexuais de outras pessoas, com o objetivo de obter satisfação sexual. Né? Próximo. A pornografia, né, infantil, né? Seria apresentar, então fornecer tudo nudez de criança, na internet, de forma que você tenha obtenção até lucro financeiro. Isso já é na verdade, já é uma exploração sexual. Até então a gente está falando de abuso e a pornografia já entra dentro de exploração sexual, que você vai utilizar a criança para outros meios, né? Para ganhar dinheiro através de várias formas de você obter um lucro, vamos dizer assim. Próximo. Tráfico, né? Então, o tráfico é conhecido. Você pega uma criança adolescente e leva para agenciar em turismo, trabalho internacional, namoro, e E isso é uma exploração sexual, né? Próximo. Turismo sem motivação sexual, né? Quer dizer, pessoas que viajam fazendo turismo, mas a intenção do turismo não é o turismo, na verdade, através desses agenciamentos das crianças, e adolescentes com essa finalidade. Próximo. E os tipos de violência pela internet, né? A gente tem o cyberbullying, né? Que as pessoas, através da internet, utilizam essa prática como intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição. Então, tudo isso é a forma de violência sexual pela internet, né? Próximo. Né? Aqui é o aliciamento de menores através de internet. Eu acredito que vocês também devam abordar isso na fala de vocês, mas é, isso é conhecido, né? A pessoa que está lá na internet se faz de, de um bom relacionamento com a criança acha que está lidando com uma pessoa da mesma faixa etária e começa a se envolver e querendo trocas através de imagens, etc., né? Pronto. E aqui é exatamente o que acontece muitas das vezes, até acontece por adolescentes também, em que compartilha a nudez de uma pessoa que não tinha a menor intenção de aparecer nua e expõe a pessoa. Isso cria uma certa. Um, é um constrangimento realmente extremamente desagradável, né? Então, a violência sexual é fundamental, que a gente sempre chame atenção nessa fase, do ano, para despertar que muitas das vezes nós médicos atendemos os pacientes pensando em tratar a doença ou até mesmo medidas preventivas, que são a que a gente deve atuar, né, como vacina, como alimentação, atividade física, e a gente tem que lembrar que a gente tem que ficar alerta sobre o risco de uma criança ser abusada e piorando a situação, né? São pessoas muito próximas e que, na verdade, uma dificuldade enorme da gente conseguir identificar de uma forma fácil, né? A gente tem que estar alerta em relação a isso pela dificuldade que existe nesse diagnóstico, vamos dizer assim, né?
Bom, basicamente isso que eu tinha que apresentar. Agora eu passo a palavra para o professor Pedro Henrique Vidal Rodrigues, que é professor da UFRJ e da Escola de Medicina Sousa Marques e que é mestrando da UFRJ. Boa apresentação. Obrigado, boa noite, doutor Pedro. Obrigado pela introdução super importante, relevante. Eu vou apresentar aqui meus slides. Aí. Bom, então eu vou falar um pouquinho, né? A gente tem que entender, para a gente conseguir resolver um problema que acabar com a violência sexual na infância, eu acho que a gente tem que entender quem está fazendo isso. A gente tem que entender quem é a vítima. E eu vou falar um pouquinho também em relação aos problemas da internet, né? A questão da falta de controle e legislação, que é o mundo da internet. E por último, eu gostaria de só dar uma pincelada assim, o que que pode acontecer com uma criança e o que que acaba acontecendo com a própria comunidade, né? Com o nosso país, depois que você tem tantas pessoas, tantas crianças sendo abusadas, violentadas num período tão vulnerável que é a infância, né? Então, primeiro, eu gostaria de chamar atenção para o dado que existe o Anuário de Segurança Pública, que todo ano há uma organização em relação aos registros policiais do Brasil, e todo ano tem um encontro num fórum em que eles organizam para traçar políticas públicas. E desde 2019 começou o registro a diferenciar a violência contra as mulheres e a violência sexual contra os vulneráveis, ou seja, as crianças abaixo de 13 anos, incluindo 13 anos. Então, desde 2020, os dados de 2023 são dentro de todas as pessoas que sofrem estupros, lembrando que o estupro não é somente a penetração, é qualquer ato libidinoso envolvendo crianças. Então, 61,6% dos estupros foram contra menores de 13 anos. É um dado assim que deixa a gente muito assustado, né? Sendo que, se a gente for incluir as crianças de 14 a 17 anos dos registros de estupros na população brasileira, 77,6% são menores de 17 anos. Sendo que dessa população menor, 88,2% a vítima é uma menina. Então, se a gente parar para pensar, quem é estuprado no Brasil são crianças meninas. Então, a gente precisa de políticas públicas urgentemente para diminuir o mínimo possível esse problema e as consequências desse problema para a nossa sociedade, né? Então, a gente tem uma curva crescente diante da própria faixa etária, mas eu trago esse encarte, esse cartaz do Liberta, que é uma ONG que luta, né, contra ativismo contra a violência sexual infantil. E assim, ó, o tamanho do problema é que a cada hora, 5 crianças são vítimas de violência sexual no Brasil. E a grande maioria desses casos acontece dentro da própria casa. Então, o próximo slide só está mostrando aqui em relação ao anuário, uma foto do anuário, que eu acho que é muito relevante. E esse gráfico, ele mostra a faixa etária mais comum dentre os diferentes sexos na infância. Então, no anuário de 2022, tinha um pico de violência sexual contra os meninos entre 5 a 9 anos, e o pico que se manteve das meninas, sendo que a diferença é sempre muito mais para as meninas que para os meninos, de 10 a 13 anos. Esse pico de 5 a 9 anos, ele mudou em 2023 e hoje a gente tem um pico de 13 a 13 anos dos meninos. Isso mostra um pouquinho
que a subnotificação em relação à questão bem social e cultural que a gente tem no nosso país, em relação a como um menino abusado sexualmente pode é, acabar com a masculinidade dele, né, pelo ponto de vista bem ruim, negativo, né, por essa cuidado dessa criança. Como a gente tem muita subnotificação em relação aos meninos que sofrem violência sexual. E isso vem aumentando, né? Isso vem aumentando com correntes da sociedade civil e também o movimento de órgãos públicos, né? Quem são esses abusadores? Então, assim, o local mais frequente desses abusos sexuais, 65,1% dos casos, acontece na própria residência. E dentro do autor do crime, 63,3% é praticado pelos próprios familiares, né? E isso é um dado assustador. Isso também corrobora com o que o doutor Pedro falou, né? Que como é difícil você diagnosticar um abuso sexual infantil se ele está acontecendo na própria casa. Se ele está acontecendo de uma forma que tem uma manipulação terrível em cima da criança. A criança ela é uma vulnerável dentro de casa e ela está sendo manipulada e 44,4% dos abusadores são pais ou padrastos. 22% são pessoas próximas à família. Então, são dados assustadores mesmo. E isso mostra como a gente é, precisa de política pública para conseguir penetrar nessa casta da sociedade, né? Para a gente conseguir realmente fazer uma diferença. Nessa questão, eu só queria chamar atenção também para o nível socioeconômico. Se acreditava que o estupro e a violência sexual infantil ela só acontecia em baixa classe social, né? E isso não é verdade. Na verdade, o registro, né, do abuso sexual infantil na alta classe social ainda tem mais dificuldade, porque ainda existe uma questão de poder nesse homem dentro dessa casa, que dificulta ainda mais a denúncia, né? É, e como é perigosa a internet, né? Então, hoje a gente vive um mundo da internet que as crianças escolares, às vezes até pré-escolares, elas já têm um celular na mão, né? Tem um celular próprio, e a gente não tem uma legislação que seja ali consiga controlar o conteúdo que chega a essa criança, principalmente porque hoje existem algoritmos inteligentíssimos que levam essa criança a, por exemplo, se for um menino, principalmente, a pornografia infantil. Então a gente tem aqui, por exemplo, um relatório da Google, né, que mostra que 2 milhões e 500 mil total de conteúdos denunciados sobre violência sexual infantil. O Brasil é um dos líderes de denúncias de conteúdo sobre violência sexual infantil, né? E como a gente precisa de uma educação na escola, a gente precisa de uma educação dentro de casa, porque se a gente não fala sobre isso, se a gente não conversa com as nossas crianças sobre isso, quem vai ensinar sobre o que é uma relação sexual saudável ou sobre o que é uma violência sexual para proteger essas crianças vai ser a pornografia. E a pornografia, ela tem a pedofilia como uma base ali é a base da pornografia na internet, ela é baseada em pedofilia. Então, essa criança que já está vendo ali, que se não for uma criança, um menor de idade, num vídeo pornô, vai ser um faz de conta como se alguém fosse um menor de idade. Então, assim, é uma educação que ele te dá para as nossas crianças e que precisa ser falado, não pode ser um tabu. Né? E fora os crimes cibernéticos como já foi referido pelo doutor Pedro, mas como a falta de, é, de leis e que consigam manejar um algoritmo de rede social, né? Então, assim, o Brasil é o terceiro lugar no ranking de contas punidas por abuso sexual infantil no Google. Isso é extremamente relevante, né? E
Em 2023, as denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online tem aumento de 70%. E isso é muito importante, porque a gente precisa que sejam denunciadas. A SaferNet é também uma ONG, né, ativista, de direitos humanos na internet, e que ela também fez esse estudo, buscando dados de violência sexual na infância. Então, qual pode ser a consequência para essa criança, né, que tem um estudo da Datafolha que mostra que mais de 30% dos adultos sofreram uma violência sexual no período da infância e que apenas 10% deles fizeram uma denúncia. Então, o que acontece com essas pessoas que sofreram violência sexual na infância? É o que acontece com uma criança que está num processo de desenvolvimento do encéfalo, que está num processo de reconhecimento do que é uma relação social e ela sofre uma violência sexual. O impacto individual para essa criança, para a vida adulta, um dado que eu achei muito importante de chamar atenção é que a cada 5 crianças é, menores de 13 anos que são estupradas, duas delas engravidam. Então, você imagina, uma criança que engravida, ela já tem uma evasão escolar, ela já não consegue completar a escola. Ela já tem uma vida totalmente limitada. Então, o que que acontece com essa criança? A vida dela, ela já está totalmente limitada. E o que que acontece com a nossa sociedade? A nossa sociedade, ela tem uma perda, econômica, porque a gente já tem uma perda enorme por conta de uma gestação precoce, e a nossa sociedade, ela tem um impacto enorme, porque o problema da violência sexual infantil é uma questão cultural. Como é que dentro de casa acontece esse abuso? É porque é uma questão cultural e a gente precisa chamar atenção para esse tema. E é extremamente relevante a gente poder conversar sobre isso e chamar atenção não só para os médicos, pediatras e para os cuidadores, né? E isso pode estar acontecendo dentro de casa, como que a gente pode fazer, quais são as políticas públicas que a gente pode direcionar para uma educação na escola, para uma educação dos cuidadores, para a gente fazer o possível para isso não acontecer, né? E é nossa função como pediatra, como cuidadores, a gente trazer esse assunto e divulgar esse assunto, tá? Eu agradeço a oportunidade e agora a professora Selma vai dar continuidade. O áudio está bloqueado, doutor Pedro. O áudio ainda está fechado. Opa, Voltou a funcionar. vamos lá. É, foi o nosso organizador. Bom, Tirou. dando a sequência aí, agora, parabéns, brilhante apresentação, professor Pedro Henrique. Agora nós vamos ter a professora Selma Sabrá, que vai abordar aí a avaliação clínica de casos suspeitos e conduta. A professora Selma Sabrá, ela é membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e ex-presidente, é membro da Academia Brasileira de Medicina Militar, da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação, da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, é membro de Comissão de Mulheres do CREMERGE, membro de Comissão de Bioéticas e Biodireitos da OAB, Barra, doutora pela UF, professora da UF e Unigran Rio. A professora Selma Sabrá vai ter também a oportunidade de passar algumas imagens que, pelo fato da professora Elaine Pires, queria abordar sobre como conduzir casos suspeitos de abuso sexual, que foi uma perda muito grande, o fato dela não ter a oportunidade de abordar esse tema aqui presencialmente.
mas a professora Selma vai tentar substituir a professora Elaine, que ela é doutora em pesquisa clínica pela Fiocruz e ela é membro da Comissão Nacional de e trabalha no Hospital Geral de Bom Sucesso. Ela trabalha no Hospital Geral de Bom Sucesso exatamente pegando essas violências sexuais em criança. Então, tem uma experiência bastante importante. Professora Selma, por favor, boa apresentação. Então, boa noite a todos. Inicialmente, vou começar com a aula, como o nosso querido acadêmico Dr. Pedro Paulo avisou, para poder a gente dar continuidade às duas palestras que foram maravilhosas, né? Do Dr. Pedro e do Dr. Pedro também, dos dois, porque realmente é um tema extremamente importante. A gente que trabalha em hospital público, a gente vê, e mesmo no consultório particular, a gente também observa todo esse tipo de violência. Então, eu vou agora iniciar. Pode passar o primeiro slide, André, para a gente poder passar a aula da nossa professora Elaine. Então, ela falando sobre que abuso sexual é uma coisa que é importante, já foi até definida inicialmente, mas o que acontece é que, na maioria das vezes, a criança e o adolescente, ela não consegue, às vezes, muitas das vezes, compreender que isso é algum tipo de agressão a ela. Às vezes é um carinho que a pessoa começa a fazer, como se fosse alguma coisa que a criança, inocentemente, às vezes não consegue perceber por quê. Como já foi dito anteriormente, é feito em ambiente familiar. Então, às vezes, pode ou não ter força, pode ter algum tipo de ameaça, pode passar. E aí, às vezes, é uma coisa que a criança não consegue perceber. Então, é muito importante porque, assim, para poder conseguir ter a coragem de falar. Muitas das vezes a criança é ameaçada, ou a criança, muitas das vezes, ela pode ficar com medo, porque fala, vou contar para sua mãe, porque como o Pedro também avisou, pode ser um pai, pode ser um padrasto, às vezes pode ser um avô, pode ser um irmão, que seja irmão do mesmo pai, da mesma mãe, às vezes não, às vezes é um irmão mais velho, e é sempre preocupante, por quê? Porque a criança é muito vulnerável, e isso vai começando a acontecer e acaba tendo repetição. Pode passar? E a partir daí, já tem relatos que desde a década de 70 normalmente as pessoas começaram a não falar, porque antigamente as pessoas sofriam esse tipo de agressão e ficavam caladas. Normalmente as pessoas tinham medo, vai falar para quem? Às vezes não podiam nem sair. Toda hora passa na nossa televisão alguém que ficou, né, trancada na casa, que o marido trancou, que foi. Então, a violência que acontece, a pessoa não tem, às vezes, com quem reclamar, nem com quem falar. Até porque, muitas vezes, eu já peguei isso várias vezes, a mãe fala, mas acontece que eu não tenho condições financeiras, se eu fizer alguma coisa, eu vou perder, eu não vou ter onde morar, onde é que eu vou ficar com a minha filha na rua. Então, são tantas essas alterações que por isso que esses sinais de violência, a partir daí, pelo Ministério da Saúde, começou a ter toda a legislação. Isso aqui não está na aula dela, mas eu vou falar também sobre a lei que a gente tem do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem esses mecanismos de proteção. Aqui ela falou da necessidade da notificação compulsória realizada pelo menos em até 24 horas após o início de você ter tomado conhecimento dessa ocorrência, dessa doença, desse agravo. Tem que fazer essa comunicação, pode passar, o mais rápido possível. Isso tudo pode levar ao quê? Ah, é uma violência sexual, mas foi o quê? Foi só um abuso sexual? Foi um estupro? E se for menor de 14 anos, é sempre chamado estupro de vulnerável? É por questões de uma pedofilia? É um caso de exploração sexual que também o doutor Pedro Vital, o professor Pedro também colocou, falando muitas das vezes dessas notificações na internet, de exploração, mostrando a sexualidade, o corpo, isso tudo leva a essas alterações que levam a essa violência sexual. Pode passar. Então, isso tudo faz com que a criança, muitas das vezes,
ela vai ficar o quê? Constrangida. Ela tem, muitas das vezes, ela sofre algum grau de ameaça, de constrangimento, para que ela não comunique sobre o que está acontecendo, para não poder falar quem é o agressor. Então, tudo isso gera um conflito familiar, porque às vezes a mãe não pode saber, porque se sua mãe souber, sua mãe vai, vou me separar dela, ela vai ter que sair de casa, você não vai ter o que comer. Então, são várias essas que é depois, muitas das vezes, elas comentam e ela tem toda aquela. E o que que eu vou fazer? E muitas das vezes a pessoa faz de conta que não vê. Pode passar? Então, tudo isso é muito difícil, porque o que pode levar? Pode levar a uma agressividade, a criança pode ficar deprimida, não consegue dormir, muitas das vezes fica com medo. Eu já tenho relato de uma mãe estava desconfiada de que estava acontecendo isso, e aí ela fingiu que estava dormindo, aí o marido, que era o padrasto, levantou e foi se masturbar no quarto, e a criança fingindo que estava dormindo, quando a mãe chegou, ela percebeu isso. Por quê? Porque ela fingiu que estava dormindo, e às vezes até coloca um remédio para a mãe dormir. Então, é tão desesperador, por quê? Porque a criança fica com todas essas alterações no rendimento escolar, pode muitas das vezes, se tiver relação, acabar tendo uma doença sexualmente transmissível. Tudo isso faz com que a criança fique completamente abalada, pode passar. Então, é muito difícil, muitas das vezes, a pessoa conseguir, de fato, ter ciência daquilo que está acontecendo. Uma vez eu estava estava tendo uma audiência, que eu também fiz direito, e nós estávamos na área da Defensoria Pública e tinha uma criança que estava contando tudo o que tinha acontecido e tal, e no final das contas foi perguntado para ela como é que ela estava se sentindo, depois ela chegou e falou: Ah, eu só quero saber se eu falei tudo aquilo que a minha mãe mandou eu falar. Aí parou tudo, falar o que a mãe falou. Aí, por quê? Normalmente a gente sempre acha que está acontecendo alguma coisa. E aí depois foi comprovado que aquilo ali era uma briga entre marido e mulher, a mãe fez uma coisa só para prejudicar o pai, quando na realidade não estava acontecendo nada. Mas isso é uma exceção. Na maioria das vezes as coisas acontecem e aquilo tudo ali não é negligenciado, não é comentado, e às vezes quando a gente pergunta, já teve uma vez um relato, não está acontecendo nada, a criança falou, não, mas o que? A gente perguntou, o que que aconteceu? Ah, o papai fez xixi na minha boca. Aí todo mundo falou: bom, papai fez xixi, já sabe que com certeza não é xixi. Então, toda aquela preocupação que a gente tem, às vezes, de saber como abordar, porque às vezes a criança pode não entender aquilo que está acontecendo por ser muito pequena. Já pegamos criança com lesão oral por doença sexualmente transmissível, uma criança muito pequena. Então, é difícil a gente imaginar que essas coisas possam acontecer dentro de casa. Agora, é claro que a gente tem, às vezes, uma história, como ela colocou aqui, né, no atendimento emergencial. Tem uma história que a criança. Uma história que você fica assim, na dúvida: o que que será que está acontecendo? Tem outros sinais de violência física. Eu vou abordar também algumas agressões que, se você tem algum tipo de agressão, ou tem um sangramento genital, através da genitália, o que que pode estar acontecendo? Tem outras lesões. Às vezes a gente vai examinar uma criança na emergência ou um adolescente, e você vê que tem outras lesões suspeitas de maus tratos, de agressão. E aí você já, bom, o que está acontecendo? É importante você ter esse olhar mais amplo, pode passar. Então, quando você vai olhar, normalmente a gente olha a genitália feminina, então a gente sempre vai visualizar. Eu não sei, bom, eu estou mostrando aqui, mas eu estou mostrando no meu computador, não vai mostrar. Mas o importante é que você tem essa região da genitália feminina, da vulva, e a gente, se vocês conseguirem olhar como se fosse, isso aqui é da aula dela, mas eu estou complementando com o que eu observo, como se fosse dados de um relógio, é 12, 3, 6 e 9. Normalmente, quando você tem lesão na genitália, é entre 5 e 7, como se fossem ponteiros do relógio. Geralmente, quando você está mais na parte superior, é mais lesão por manipulação,
seja por objeto. Agora, penetração geralmente é 5, 7. Às vezes a gente vê que há ruptura. Eu já peguei criança no atendimento que eu fiz em comunidade carente, que a história era de uma criança que estava apresentando talvez uma urina com sangue, e o pessoal falou: ah, isso aqui deve ser, provavelmente, será que é uma síndrome nefrítica? Está tendo sangue na urina? Quando eu fui examinar a genitália dela, porque tem que examinar a genitália da criança, do adolescente, sempre sob supervisão, com um acompanhante da família e alguém, no caso da técnica de enfermagem, e tinha uma lesão. Então, aquilo ali era um estupro, estupro de vulnerável, que deve ter acontecido, e que você tem que fazer a comunicação de imediato. Mas acontece que você tem que comunicar. Por quê? Porque alguém fez isso. Então, aí depois ela falou que de repente pode ter estava tendo brigas de comandos, etc, etc, mas a gente tem que fazer esse tipo de comunicação, porque essa criança tem que ser avaliada, cuidada da melhor maneira. Às vezes tem lesão, tem ruptura, tem presença de sangue, a gente tem que, às vezes, se foi um caso que aconteceu de emergência, porque isso eu já peguei várias vezes, tomou uma boa noite Cinderela, aí perdeu, não sabe o que aconteceu, foi para casa, às vezes, de alguém, aí mais de um se abusaram da criança, teve estupro, e a gente chegava no hospital, aí você tem que fazer prevenção de gestação, prevenção de doença sexualmente transmissível. Então, tudo isso é bem assim, constrangedor, porque a gente sempre tem que ter essa preocupação da prevenção para evitar que essas coisas aconteçam. Pode passar. Então, a gente sabe que como é que você então pode pensar em identificar um caso de abuso sexual na adolescência? Então, que está acontecendo com aquela adolescente? Ela está mais deprimida, está mais retraída, não está mais querendo ficar muito em casa, está com um comportamento alterado, muitas das vezes se desvia para uso de drogas e às vezes tenta se automutilar, tentativa de suicídio, pode começar a apresentar uma doença sexualmente transmissível e às vezes até engravidar, como o doutor Pedro Vidal colocou, de repente pessoa pode engravidar. Então, sempre tem que ter essa preocupação se muitas das vezes aconteceu de ter essa gravidez. A gente já cansou de pegar 14 anos, 12 anos, chegando no hospital, no Antônio Pedro, grávida. E aí a gente é muito precoce, é estupro de vulnerável. E uma vez eu peguei uma criança também em umas comunidades carentes que eu atendia, e elas falaram: doutora, aqui as meninas acabam é, tendo, engravidando para poder ter a Bolsa Família e ter um dinheiro e ter isso e ter aquilo. Às vezes a mãe despacha para poder morar na casa do namorado, porque aí vai morar na casa dos pais dela, porque tem muitos filhos. Então, a nossa realidade, infelizmente, a gente tem que estar muito atento para poder ajudar e fazer a prevenção. Pode passar. Então, é, ela colocou que durante a consulta, o que você vai ter que ter? Tem que ter sempre a presença de um dos responsáveis. Caso exista um boletim de ocorrência, que é um BO, você tem que continuar observando essas informações, registrar no prontuário médico de uma maneira que facilite, né, para você poder escrever de forma mais legível, utilizando essa linguagem para a criança, tentar realmente detectar uma última exposição de casos porque às vezes chega no hospital, chega novamente, ao mesmo relato das mesmas queixas, então a gente tem que ver nos prontuários médicos se aquilo se repete, da mesma maneira quando acontece em relação a maus tratos que não sejam de abuso sexual, mas maus tratos na criança que eu vou abordar daqui a pouco. Então, isso tudo é importante para poder avaliar como é que está o comportamento da criança. No exame físico, você examinar de forma que o responsável vai estar junto, mas sempre o serviço social vai estar presente para poder te ajudar, ter o apoio quando puder, sempre que possível, e o suporte do Conselho Tutelar. Então, o apoio do serviço social é importante para depois você fazer a conversa, procurar saber o que está acontecendo e ter todo esse apoio do Conselho Tutelar, porque você tem que fazer a notificação, tá? Encaminhamento para outras especialidades, orientações dos responsáveis para evitar esse tipo
revitimização, ou seja, para evitar que isso aconteça novamente, esclarecer que a ausência de lesões físicas não exclui o abuso sexual, porque às vezes são o tipo de manipulação, o tipo de fazer com que, como o doutor Pedro Paulo também colocou, às vezes a pessoa se masturba, ou obriga a pessoa a ver, ou obriga a pessoa a tirar a roupa, sendo que isso é uma forma de abuso sexual também, mesmo que você possa não ter uma lesão física evidente, pode passar. Então, isso é muito importante porque durante a consulta do adolescente, normalmente, isso é regra, a criança, quando criança é até menos de 12 anos, de 12 a menos de 18 anos, quando fez 18 anos, ainda considera essa fase de adolescência, a pessoa pode inicialmente iniciar a consulta com o médico. E sempre tem mais um médico e um acompanhante, né? Um técnico de enfermagem, uma enfermeira junto com você. Por quê? Para poder saber que às vezes a pessoa quer conversar alguma coisa. Então, permitir a consulta sem o responsável no início da consulta, isso pode acontecer sim. É porque às vezes a pessoa fica, mas a mãe quer entrar e tal, pode, mas ela vai entrar daqui a pouco, o pai vai entrar. Mas acontece que é importante você saber, se houver um boletim de ocorrência, aí a gente tem que fazer toda essa coleta de informações e essas informações têm aquela preocupação com a confidencialidade. Nunca me esqueço que uma vez eu estava atendendo uma adolescente, ela pediu para entrar e ela entrou, a mãe ia entrar depois, aí ela chegou e falei, então tá. Ela falou assim, posso lhe pedir uma coisa? Eu falei, o quê? A senhora pode não anotar no prontuário? Aí eu falei, como assim eu não posso anotar no prontuário? Eu tenho que anotar no prontuário. Ela falou, minha mãe trabalha no arquivo e ela vai ler tudo que você escrever. Aí eu falei, pronto. Aí eu já falei, não pude anotar as coisas que ela queria falar, anotei o básico, as particularidades que ela queria conversar, coloquei isso, levei isso para a coordenação, anotei e separei e comuniquei a coordenação na época, para poder falar, gente, isso aí para mim foi uma novidade, a mãe trabalhar no arquivo, e aí ficou uma situação realmente que eu falei, foi a novidade, mas não era nada de abuso. Mas eram algumas coisas que ela gostaria de saber, mas é só para colocar que isso é o dia a dia da nossa. A gente tem que fazer toda essa orientação sobre como você fazer o diagnóstico e a prevenção da chamada doenças sexualmente transmissíveis que podem acontecer e garantir, muitas das vezes, um acesso, mesmo que não tenha agendado, porque a gente sabe que hoje em dia tudo pelo sistema de regulação tem um tempo para a gente conseguir, mas nesses casos teria que ter e tem essa facilidade para, em caso de necessidade, voltar e marcar, voltar para fazer a consulta naqueles dias que tem o atendimento independente de estar agendadas ou não. E orientar sobre o direito legal, no caso, sobre a interrupção da gestação. Isso aí também é um outro problema que tem sempre de ser discutido por conta da legislação, por conta que também não é eu vou interromper porque eu quero, tem que ter uma autorização judicial para que isso possa acontecer. Pode passar? Então, esse aqui eu acho que é o último slide que ela passou. A gente sempre tem que ter toda essa preocupação, como também o Dr. Pedro Vital colocou, todos os meios de violação da segurança por conta, às vezes, da internet, que às vezes coloca uma série de coisas que você muitas das vezes não sabe, ou às vezes alguém está filmando, ou às vezes alguém coloca sem que a pessoa esteja sabendo que tem uma câmera. Então, tudo isso é muito preocupante e eu queria agradecer aqui os slides que a nossa doutora Elaine colocou, e infelizmente ela não pôde participar, mas esses slides todos foram a aula que ela montou com toda atenção e com muito carinho, mas que infelizmente não pôde participar. Esse aqui é o último, né, André? Então agora a gente pode passar isso, pode passar o primeiro slide da minha aula. Então, como o doutor Pedro Paulo no início falou, nós estamos no maio, maio laranja. É o maio que nós temos sempre essa preocupação da prevenção. Como que você pode prevenir
que nossas crianças tenham ou sofram qualquer tipo de violência, seja sexual, por conta desse mês, dessa preocupação, e muitas das vezes qualquer outro tipo de violência. Então, é muito importante que pode ser uma violência física, pode ser só por negligência, como também já foi colocada inicialmente, pode ser muitas das vezes uma violência psicológica e às vezes uma violência mesmo sexual. Às vezes é aquela pessoa que grita, que exige, que faz uma série de outras alterações. Então, isso tudo é muito importante que a gente possa estar atento durante uma consulta pediátrica, durante uma consulta de adolescente, para que a gente possa ver o que que a gente pode fazer. Pode passar o próximo. Então, a gente sabe que nós temos manuais, cartilhas, falando sobre abuso sexual contra criança e adolescente, como é que a gente pode fazer esse tipo de abordagem, como é que a gente pode fazer essa perspectiva e o apoio dessa equipe multidisciplinar. Pode passar. Por quê? Porque você tem um médico, muitas das vezes você vai precisar do médico legista, muitas vezes você vai precisar do psicólogo, você vai precisar do serviço social, vai precisar do conselho tutelar, você vai precisar de muita gente para poder dar um suporte, porque esses tipos de lesões, como o Dr. Pedro Vital também colocou, muitas das vezes acontece dentro da família. Pode acontecer fora, extrafamiliar ou intrafamiliar, mas muitas das vezes acontece por quem é um pai, como ele colocou, pode ser um padrasto, pode ser algum outro parente, e às vezes, independente disso, pode ser na escola. Muitas das vezes, aonde a pessoa vai fazer alguma outra atividade, isso pode acontecer. E é muito difícil, e a gente tem que definir e dividir. Normalmente existem vários trabalhos mostrando que existe o perfil da criança quando ela é menor de 4 anos, quando a criança tem entre 4 e 6 anos. Então, assim, muitas das vezes, até a criança conseguir entender que aquilo ali está fazendo mal para ela, às vezes ela tem medo do agressor, tem medo de que ela sofra mais do que ela já vem sofrendo atualmente. Então, essa preocupação é muito importante, pode passar, e vai variando de acordo com a faixa etária. Se a criança tem entre 7 e 10 anos, se tem mais de 13 anos, aí começa a levar aqueles problemas das doenças sexualmente transmissíveis, pode levar à gravidez, pode levar a uma série de outras alterações. Eu já peguei uma menina também que estava grávida e a gente foi examinar, a mãe falou, não, não tá. E quando eu fui examinar, eu falei assim, ué, tá grávida? Aí ela, não, 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 não pode ser, não pode ser. Todo mundo negando, e aí a gente fez batimento cardiofetal, fez ultrassom e viu que estava grávida. Já teve uma vez que uma mãe chegou com a criança, uma adolescente, estava com problema, não sei o quê, não sabe o que estava acontecendo. Então, quando eu fui examinar, estava grávida. E eu falei assim, já tá, já foi uma emergência. Eu falei, ela já tá, vai ter neném agora. Vamos embora levar para a maternidade. Aí a mulher começou a gritar que era um absurdo, que isso aqui não podia ser, e estava grávida. E a mãe não sabia. Como é que pode não saber? Nem percebeu. Então, assim, foi uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, a gente fica muito preocupado. Por quê? Porque às vezes a pessoa sofre, tomou, bebeu alguma coisa, o pessoal coloca alguma substância, a pessoa dorme, acorda, não sabe o que aconteceu. Então, eu sempre fui aquela mãe preocupada. Cuidado com isso. Eu sempre falo para eles, olha, cuidado para não deixar copo em algum lugar, porque as pessoas podem fazer. Então, a gente tem sempre essa preocupação, porque quando vai à festa, e em casa, então, como é que você vai ter essa preocupação? Pode passar o próximo. Então, a gente sabe que muitas das vezes todas essas legislações que podem acontecer têm que ser feito e, evidentemente, esses casos têm que ser comunicados na delegacia de polícia. É obrigatório, tem que haver um boletim de ocorrência. Porque se você não notifica, se você não faz esse tipo de observação, por quê? Vai ter que passar pelo médico legista, vai ter que observar se teve uma lesão, vai ter que ver, porque às vezes a pessoa também tem que examinar da cabeça aos pés, porque às vezes é uma lesão no pescoço, às vezes é uma lesão que pode mostrar algum outro grau de que apertou, de que isso é importante, além do exame da genitália e da região anal e da região de seios, porque pode ser do sexo feminino, como ele colocou, que a maior incidência de violência é contra meninas, mas também acontece contra meninos, e às vezes é um grupo de crianças e adolescentes que forçam o outro
pegam e aí fazem, pode ser uma penetração, pode ser qualquer outro tipo de agressão, e às vezes filmam para poder ridicularizar o colega. Então, isso tudo é extremamente grave. A gente tem que ter realmente aulas como essa para a gente chamar atenção para o pediatra ou o médico emergencista olhar com aquele olho para verificar se está acontecendo alguma coisa de anormal. E às vezes até na rede particular, já aconteceu de chegar, a mãe falou, eu acho que o marido dela, no caso o pai da criança, estava fazendo algum tipo de manipulação na hora de mexer na fralda, de trocar a fralda, porque foi o que ela observou. Então, um outro caso de um ambulatório que a mãe chegou e falou que descobriu que ele estava se masturbando perto da filha. A outra era o padrasto. Então, é cada caso que a gente observa, que a gente vê, que a gente fica assim. Para nós, normalmente, a gente fala assim: isso é inacreditável, mas a gente tem que ter esse olhar para poder ouvir e poder ajudar para evitar que isso aconteça. Pode passar? Então, toda essa parte de abuso, tem toda essa legislação para a gente poder fazer esse tipo de acompanhamento. Por quê? Se você não acompanhar, se você, isso vai se repetir. Então, existe exatamente essa legislação, esse apoio necessário para que você tenha uma direção e tentar reduzir esses casos que, como ele colocou, está sempre crescendo. Pode passar? Então, o atendimento pelo médico legista e o clínico, para poder fazer todo aquele relatório, né? De preferência sempre o mais rápido possível, antes que passe muito tempo, então a gente coloca até 72 horas, depois após de 72 horas. Normalmente a gente tem toda a nossa preocupação com esse atendimento psicoassistencial e até existe chamada essa escuta especializada, porque na hora quando a pessoa tem que relatar, às vezes a pessoa fica constrangida. Então a gente tem toda essa preocupação também, porque às vezes a pessoa também não pode fazer com que aquela pessoa se sinta cada vez mais, vamos dizer assim, triste, deprimida por conta daquelas perguntas. Não, mas você. Então, tudo tem que ter uma maneira específica para você poder fazer de acordo com essa nossa chamada escuta especializada. Pode passar? E nós temos a Lei 8.069 de 90, que é a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que sempre fala da importância do Conselho Tutelar. Então, a nível hospitalar, qualquer tipo de agressão, pode ser apenas uma agressão física contra a criança, independente de ser sexual ou não, tem as atribuições do Conselho Tutelar que parecem simples, mas, por exemplo, essa semana mesmo teve uma pessoa que era do Conselho Tutelar e falou que é do Conselho Tutelar, mas pegou um caso de um local onde geralmente ele também atua. E aí ele estava preocupado de se descobrirem que, como ele é do Conselho Tutelar, naquela região, naquela comunidade, se souber que houve um grau de comprometimento de abuso, se ele for, se ele não vai sofrer algum grau de constrangimento daquela comunidade para que ele não possa agir de uma maneira contrária àquelas pessoas. A gente sabe que isso, infelizmente, por isso que o conselho tutelar não pode ser daquela região ali, para a gente não ter aquela preocupação de ter algum grau de constrangimento por conta daquela comunidade. Pode passar? Então, a gente sabe que, independente do comprometimento a nível de lesão, de abuso sexual, a gente observa no nosso dia a dia. Quem trabalha em emergência, eu sempre trabalhei, sempre, a gente observa esse tipo de. São lesões de parte moles, edema periorbitário, geralmente a nível de pálpebra unilateral, que não tem nada a ver com celulite facial, mas você observa equimoses em bolsas frontais, equimoses na bochechas, equimoses labiais. E a gente observa, muitas das vezes, áreas que a gente pode observar nesse segundo slide, são lesões de parte mole, mas algumas das equimoses são contusões formadas por instrumentos que levam, muitas das vezes, instrumento roliço. É um cabo de vassoura, é um cinto, e a gente observa isso. Então, às vezes, a gente tem que ter essa preocupação. Nós recebemos no hospital municipal, recentemente, uma adolescente que chegou, traumatismo craniano, traumatismo tosse, cheia de. Ela foi paulada que ela recebeu.
E aí, na hora que ia fazer TC, ela começou, eu tô grávida, tô grávida, tô grávida. Aí depois descobriu que ela foi avisar pro namorado que estava grávida, e aí ele fez isso tudo com ela. Então, a gente sempre tem que ter essa preocupação, o que é que está acontecendo, o que que foi, quais são as lesões. E criança que chega pode passar. Muitas das vezes a gente checa porque, observem no primeiro slide, a criança com mordida, a outra cheia de mordida, a outra criança cheia de lesão no braço, aquela ali, fez uma coisa errada e botou a mão, o pai botou a mão na frigideira. A criança teve que botar a mão na frigideira, quer dizer, pegou a mão e tascou na frigideira porque ela não podia fazer isso. A outra criança ganhou muita paulada no rosto. Teve uma outra criança nossa numa comunidade que eu atendi, o padrasto chegou surtado, começou a bater nas duas crianças, uma morreu e a outra ficou, estava bem grave, internada, depois conseguiu sair, mas ficou com muitas sequelas. Foram presos. Mas, assim, era porque eu falei, cadê a criança que não veio para atender? Então, assim, porque o pai surtou, porque não era pai, era padrasto. Negligência, abuso, a criança fica às vezes sem comer, fica abandonada. Essa outra aqui colocou um negócio na boca da criança para queimar a boca dela, porque ela falou que ela não podia falar, ela estava falando demais. Então, colocou. Essa outra aqui também queimadura, porque foi colocada. Essa aqui não foi uma imagem que eu tenho, mas eu tinha uma imagem de uma criança, um garoto, que a mãe falava: não, eu tenho que amarrar ele dentro de casa quando eu não estou, ele fica. Eu falei, mas por que isso? Já estão reclamando? Não, mas é porque se ele sair, o pessoal daqui de fora, da zona de droga, vão querer pegar ele para ele fazer ele vender droga, e se ele não vender, se ele não usar, vão matar ele. Então eu tranco ele aqui para ele não sair e faz de conta que ele nem está aqui. Digo, mas o pessoal pode saber que ele está aqui. Então, cada coisa que você ouve, esse daqui é um raio-x. Foi até de uma aula que a gente discutiu sobre abuso, de maus tratos na criança. Às vezes a criança chega ao chamado síndrome do bebê sacudido. A mãe sacode a criança e às vezes, seja ela ou seja quem for, a gente sempre tem que perguntar quem cuida da criança. Porque às vezes a mãe sai de manhã e ela fica com quem? Quem é o cuidador? É o padrasto? É mais alguém que fica? É uma babá? É uma vizinha? E às vezes sacode a criança, faz alguma coisa, e aí, nesse caso, ela tinha várias lesões no corpo, e você pode observar que também tem várias fraturas prévias que correspondem ao quê? Fraturas anteriores que muitas das vezes nem procurou. Uma vez no outro hospital também que eu trabalhei, a criança estava internada porque foi atropelada, mas ela já tinha um relato anterior de ter sido internada também há um tempo atrás. A gente acabou indo no outro hospital, foi atropelada na mesma região, e aí depois uma vizinha foi lá e falou: a mãe empurrava a criança para poder ficar internada no hospital, aí não tinha que precisar gastar dinheiro, ficava lá internada, aí pedia indenização. Então são coisas que a gente fica assim, como é que pode isso acontecer? Então, a gente tem que ter um olho para saber examinar a criança da cabeça aos pés. Qualquer lesão, a gente sempre tem que ter uma avaliação e uma preocupação. Teve uma vez também que uma criança estava com o pai a criança tinha um tumor, tinha uma lesão na região da vulva muito importante e, por acaso, ela parou, que a criança passou mal e aí o pessoal prenderam o pai. Aí prenderam o pai da criança achando que aquilo ali era um grau de abuso, e não era, era depois que descobriram, até fazer, porque a criança era um tumor naquela região. Eu já peguei uma criança também com uma doença inflamatória crônica intestinal, uma criança muito emagrecida, tinha uma fístula perianal, e na época o pessoal que quando eu internei a criança, o pessoal chegou da ginecologia e falou: não, é melhor o pai não ficar, porque pode ter sido isso algum tipo de abuso que ele tenha feito, e com certeza não era. A criança tinha uma doença inflamatória crônica intestinal com uma fístula na região perianal. Então, tudo isso a gente tem que estar sempre com aquele olho, mas sempre tem que afastar qualquer grau de violência pode passar, porque a gente tem que ter uma preocupação. Além disso, a gente sabe que tem muita criança que não tem o que comer, aí tem que comer às vezes o resto. Tem muita criança que é obrigada a fazer.
trabalhos para carregar. Agora, uma vez eu estava num atendimento, eu falei, pô, mas essa criança está ajudando a mãe a carregar aquele carrinho. Aí ele falou, ah, doutora, ela ajuda. Isso aí a mãe tem 6 filhos, então tem que ajudar ali para poder ajudar a carregar, porque eles não têm o que comer. Então é difícil, porque você vê esse garoto aqui, um adolescente, isso aqui é foto daqui do Rio, dormindo na região junto com o lixo. Então isso acontece. Essas outras aqui da internet mostrando pessoas que colocam, né, criança pequena para poder usar esses tipos de manipulação de drogas que a criança acaba ficando. É opcional? Não, não é. Né? Então, todos esses cuidados de agressão, de gritar com a criança, de fazer com que a criança às vezes fica tímida, pode passar. Então, tudo isso a gente sempre tem que ter uma preocupação, porque nós médicos temos o dever de ajudar, e essa palestra, essa discussão hoje é fazer como os antecessores falaram, né, doutor Pedro Paulo, doutor Pedro Vital, falando sobre a importância de você detectar de forma precoce e fazer a prevenção, né? Também a professora Elaine, que botou também o material dela para a gente poder apresentar, porque o médico, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é obrigado a fazer a denúncia. Ele não pode deixar de comunicar. Você tem que comunicar no hospital. Todo hospital de emergência tem alguém da delegacia para fazer o chamado boletim de ocorrência. Você tem que colocar, porque se você não comunicar, eu coloquei isso aqui, foi uma questão de prova de concurso que saiu. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, o médico que deixa de comunicar à autoridade competente os casos, né, que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, está suspeito a pena de quê? De multa. Inicialmente de multa, não pode ter recidivo. Mas não é, a pessoa também não é preso, mas tem uma multa. Para quê? Para a pessoa saber que não é para fazer isso. Agora, a consciência que a pessoa tem de comunicar é importante. Agora, eu já comuniquei e já deixei de atender na comunidade que eu estava atendendo, porque é claro que quando você comunica, muitas das vezes pode ter alguma repercussão. Então, a gente sempre tem que denunciar a violência contra a criança e adolescente, pode passar, porque isso tudo é muito importante para nós e a gente sabe que, pelo menos, eu fico muito feliz com esse tema que a gente fez hoje, porque realmente foi importantíssimo na prevenção, seja maus tratos contra a criança ou seja violência sexual, que era o nosso objetivo principal por estarmos nesse maio, nesse mês de maio laranja, nessa prevenção. Muito obrigada. André, pode voltar aqui para a Bom, imagem dos palestrantes. bom, não sei se o professor Pedro Henrique quer fazer alguma abordagem, quer falar mais alguma coisa. Não, só agradecer mesmo pela possibilidade. É, eu queria, então, agradecer a professora Selma pela brilhante apresentação, ao professor Pedro Henrique Vidal Rodrigues também pela brilhante apresentação, agradecer à presidente Samantha pelo convite para coordenar esse assunto e espero que a gente tenha colaborado de forma que haja uma intensificação da preocupação em relação às crianças que sofrem de abuso, que a gente ficasse mais atento a esses fatos, né? Eu sei que é complicado, a professora Selma acabou de colocar aí também que depois que você faz um comunicado, às vezes você é perseguido, né? Porque a família não queria que isso fosse aparecesse, né? Quer dizer, é uma situação bem delicada para nós médicos fazer uma denúncia. Tem que ser uma coisa bem amarradinha para poder a gente não ter sequelas sobre o atendimento médico. Bom, professor, eu queria dar então por encerrado
e agradecer aos palestrantes e à Academia, a Academia de Medicina do Rio de Janeiro, a professora Samantha, presidente atual. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.